Você pensa como é que é as coisas, né? A gente aprende muito com a Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia Sagrada é o livro das revelações. Agora você imagina bem, né? Enganando e sendo enganado, né? Jacó sai da sua terra porque tinha enganado o seu irmão, tinha tomado a herança do seu irmão, né? E sai correndo de medo de morrer, porque seu irmão queria vingar dele. E ele saindo da sua terra, Jacó vai até a terra, né, do seu tio Labão, ficar lá por uns tempos, né, até que as coisas esfriassem. E chegando ali, Labão recebeu da melhor forma, abraçando, beijando: meu filho, chegou aqui, meu sobrinho, que bênção de Deus, está aqui, eu quero você comigo você está juntamente, não tem perigo de nada, está protegido. Labão era um homem muito influente, né, poderoso, tinha muitas coisas, rico, né, que existia ali, tio de Jacó. E Jacó chegando foi bem recebido, como qualquer lugar, né? Você chega no lugar, as pessoas prometem tanta coisa, te recebem tão bem, você é tão bem tratado, né? Mas tudo isso tem um tempo, né? E ali Labão já pega logo, né? Leva Jacó para dentro de casa. Labão era um homem, gente, que não era simplesmente o seu nome, né? Além do seu nome, era algo muito terrível, né? Labão era um usurpador, enganador, né? Um explorador, né? Escravizava as pessoas nas suas terras com promessas de mentira enganosa. Um verdadeiro mentiroso, um verdadeiro enganador, né? Bem que estava diante também de um Jacó, né? Usurpador, enganador também, né? Mas é claro que Labão era mestre, o seu tio era mestre em enganar, né? Era um verdadeiro, né? Labão, labiador, né? Um verdadeiro ladrão, que enganava as pessoas, né? No sentimento das pessoas, ele aproveitava, escravizava, né? Explorava as pessoas, trabalhando para ele com promessas mentirosas e enganosas, né? E Jacó chegando ali, vendo que está bem seguro na casa do seu tio, né? Bem recepcionado ali, né? Com festa, ele já olha logo, vê suas filhas e já bate o olho e já cresce o olho, né? Logo em cima de Raquel, né? Que era linda, bonita, formosa. E ele fala assim: eu vou me dar bem, já estou até vendo que eu não saio dessa terra fácil não, porque aqui já tem, né? Toda a riqueza do meu tio, né? E logo eu vou casar com uma delas. Então aqui eu encontrei a mina de ouro, o lugar do sonho. Eu encontrei o lugar dos sonhos, olhando para Raquel. Mas ele não via a astúcia, a malandragem, a esperteza do seu tio, o que ele queria com Jacó ali, né? Jacó estava muito enganado. E Labão já faz logo uma promessa para Jacó, vendo que era sadio, um homem saudável, um homem entendido, né, muito inteligente. Ele já fala logo: você trabalha para mim, eu te dou uma porcentagem das ovelhas, nós dividimos, as malhadas ficam para você e as brancas para mim, né? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que era muito difícil nascer ovelha malhada e ovelhas negras. Nascia mais ovelhas brancas, mais claras, né? E crias mais claras. Então ele estava dando uma desperta, ele sabia que era impossível de nascer ovelha. Então ele viu que ele ia ter lucro, né? E Jacó ia pegar pouco, mas ele não sabia que Jacó tinha promessa de Deus. Quando você tem promessa de Deus, irmãos, pode vir malandro, pode vir esperto, pode vir um inimigo, que Deus sempre te põe na vantagem. Não precisa brigar, não precisa dar. Deus sempre te dá o movimento e a sabedoria para sair bem diante dessas pessoas. Labão não conhecia, porque Jacó era escolhido de Deus. E quem quer enganar o homem de Deus, escolhido por Deus, ele que sai enganado. É aquele negócio, é enganando e sendo enganado, né? Não vai nessa não, irmão, que você vai sair muito mal. E Labão fez isso, prometeu a ele, né? E ele trabalhou muito tempo ali, 7 anos trabalhando, né? Labão prometeu a filha para ele, né? E ele pegou, trabalhou, cumpriu tudo que o seu tio fez, sendo roubado, enganado, mas suportando, porque ele tinha um grande amor, né, pela filha de Labão, ele queria a filha de Labão, e Labão casa ele, mas quando ele foi tirar o véu, olhou, a mulher era trocada, a filha era outra, era Lia, não era, bem dizer, né, não era a Raquel. Então, porque ele foi brigar com o seu tio não, porque nós tem aqui uma lei, né, entre o nosso povo, que só pode casar primeiro a mais velha, para depois casar a mais nova, e ele foi enganado, mas Labão não falou antes disso, de começar a trabalhar, falou depois. Então ele foi enganado. Mas e Labão falou assim: não fica nervoso, meu sobrinho, trabalha mais 7 anos comigo, que eu te darei a outra filha. Porque Labão queria tempo, queria que Jacó ficasse ali, porque quando Jacó estava ali, ele estava sendo abençoado a cada dia havia mais bênçãos na vida dele, o gado multiplicava, as ovelhas multiplicavam, tudo era abençoado, tudo que Jacó tocava era abençoado. E Labão
fez essa promessa e ele continuou trabalhando, mas Labão roubava dele. Labão, o que ele fazia? Ele pegava as ovelhas malhadas, mandava os seus filhos carregar para longe, não deixava no meio das outras ovelhas, porque as ovelhas que Jacó tomava conta, nascia só claras e brancas, então ele levaria desvantagem. Então Labão estava roubando de Jacó, porque as ovelhas não cruzavam com as brancas, né, as malhadas, para nascer filhote malhado. Mas aí Deus deu sabedoria a Jacó, né? Jacó teve uma visão e Deus falou: faz assim, 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 conforme te ensino, que tudo vai dar certo. E Jacó fez, e grande foi o milagre na vida de Jacó, porque as ovelhas se multiplicaram e as malhadas tomaram conta, né? As negras tomaram conta, então as manchadas tomaram conta, e foi multiplicando os seus bens, e ele ficou mais rico que o seu tio, ele ficou mais poderoso que o seu tio, porque quando você tem promessa, irmãos, é Deus que trabalha, não é você. É quando você dorme que Deus trabalha e multiplica e te dá. Então olha só, basta você fazer a vontade de Deus, servir o Senhor, o resto quem faz é Deus, né? Então ele trabalhou, criou, mas mesmo assim Labão não queria que ele saísse das terras, mas ele viu e queria sair, e ele disse: agora eu vou sair. Enquanto o seu tio deu uma saída, ele sai com a família, com seus filhos, com tudo que ganhou e seu gado, e vai embora. E Labão vai atrás, nervoso, mas Deus falou assim: não toca no meu ungido, porque eu escolhi, se você tocar, você tem comigo. Ninguém mexe com o servo de Deus, ninguém mexe com aquele que é abençoado, ninguém toca no ungido de Deus. E Labão voltou para trás, porque ele não era bobo, de ir atrás de seu sobrinho fazer alguma coisa, porque Deus avisou ele: se você for, vai ter comigo. Aí, meu irmão, quem mexe com o ungido de Deus tem problema com Deus, e ter problema com Deus nunca foi bom negócio. Amém? Então que você aprenda, irmão, a promessa está de pé. Não adianta ficar com malandragem. Quem está tentando te enganar, não briga não caça confusão, ora e jejua, porque é enganando e sendo enganado, e aquele que enganou vai sair mal. Quem fura a cova, cai nela. Amém? Deus abençoa.